João Carlos Guimarães, a cura das doenças através de campos magnéticos. João? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a organização do Encontro Holístico, que todos os anos nos traz esse espetáculo, né? Ao Giovanni, que conforme seu merecimento vai conseguir passar por mais essa etapa na vida. Ao Roberto, que coordena tudo isso aqui. E principalmente a vocês. Casa cheia, é maravilhoso, é muito bonito ver um grupo de terapeutas com o mesmo objetivo, a busca da qualidade de vida ao próximo. Obrigado. Pessoal, quem aqui, por favor, levante a mão, quem conhece o biomagnetismo, quem já passou por uma sessão de biomagnetismo? Algumas pessoas já, não é total. Pensa bem. Olha essa imagem que vocês estão vendo na tela aí. Com essa imagem, nós já podemos ter um pouquinho da ideia do que é o biomagnetismo. São campos magnéticos colocados em posições específicas, com o objetivo de tratar e regular o pH para os micro-organismos patogênicos, aqueles que criam as doenças, acabarem. Vou trazer os detalhes para vocês. O magnetismo, para a nossa cura, ele já vem de muito tempo. Época dos egípcios, trabalhavam com aquelas peças que atraíam metais. Escritos médicos persas falavam sobre isso. E outros notáveis da história. Paracelso, Lenoble, Luiz Pasteur, Samuel Hahnemann. Pessoas que já conseguiam, de alguma forma, curar através de magnetismo. Já é conhecido nosso uma outra técnica de muito tempo já, que se chama magnetoterapia. A magnetoterapia e o biomagnetismo são métodos de medicina alternativa, onde ambos utilizam ímãs para tratar lesões e doenças. No entanto, eles têm algumas diferenças que os distinguem claramente. Como vocês podem perceber numa da imagem aqui, da esquerda, uma pessoa tratando provavelmente uma dor na coluna, colocando ímãs ao redor dela. Do lado direito, um aparelho eletrônico, provavelmente uma inflamação no joelho. Ela remonta à antiguidade. Funciona como um energizador, como analgésico, como anti-inflamatório. Tinha até, já faz um bom tempo atrás, uns colchões, sem fazer propaganda, né? Se eu não me engano, era Kenkopato o nome desses colchões, que ajudava bastante nas dores. Porém, convém ressaltar que o biomagnetismo difere totalmente da magnetoterapia. O biomagnetismo usa pares de ímãs com polos contrários que entram vibracionalmente em ressonância biomagnética para reequilibrar o pH do organismo e, assim, prevenir e tratar doenças. A principal diferença é que a magnetoterapia trata o sintoma, o biomagnetismo, a causa da sua dor, da sua inflamação. Mas, quem criou essa técnica? Apresento a vocês o Dr. Isaac Góes Duran, médico, mexicano, que em 64 já era um fisioterapeuta, em 84 cirurgião, e aqui vocês veem um pequeno detalhe do currículo desse senhor. Já em 2006 ele recebeu o prêmio Clamantini, que é o prêmio que ele se orgulha tanto, diz ele, o maior de todos,
que o transformou o tesouro do México, o tesouro vivo do México, graças a esse conhecimento sobre o magnetismo para a cura dessas doenças. Mas, como surgiu o biomagnetismo? Surgiu a partir de estudos do Dr. Góes, de um trabalho do Dr. Richard Brodingmeier. Ele era um médico que tratava astronautas, pessoal da NASA. Em suas pesquisas, ele observou que quando os primeiros astronautas começaram a regressar do espaço, apresentavam alterações em uma das pernas. Uma delas estava encurtada ou alongada. E ele não sabia explicar o porquê. E não foi só isso. Também o sistema imunológico desses astronautas também vinha a zero. Qualquer tipo de doença afetava eles. Como uma imunodeficiência. Então, com o estudo, com o passar do tempo, o Dr. Richard descobriu que se aproximasse esses astronautas de um campo magnético, de uma máquina, a perna voltava ao normal e o sistema imunológico também. Baseado nesse estudo, ele colocou um campo magnético nas células de sobrevivência dos foguetes dos astronautas, e isso resolveu. Qual era a solução? Era colocar esse campo magnético que faltava a eles, faltava o magnetismo terrestre. Quando se afastavam do planeta, se afastavam do campo magnético da Terra, e isso afetava o organismo deles. Olha que interessante. Através desse estudo, o Dr. Góes percebeu em 1988, notem que já faz um bom tempo, quando começou a fazer testes com pacientes, utilizando os princípios da teoria do Dr. Richard Brodingmeier. Foi um código patogênico que ele descobriu, demonstrando qual micro-organismo estava atuando e gerando a doença. Esse código patogênico identificado pelo Dr. Góes é um código que permite identificar vírus, bactérias, fungos, parasitas, toxinas ou disfunções. Segundo ele, sempre que existe um vírus, existe uma bactéria que lhe dá suporte, que fabrica a mucoproteína que o torna patogênico. Isso não só o Dr. Góes fala, outros médicos também afirmam que um vírus por si só não consegue criar uma doença. Ele precisa ser apoiado por outro micro-organismo, seja ele uma bactéria, outro. E se ele não for patogênico, o outro micro-organismo é, e assim cria a doença. Então, para vocês mais ou menos entenderem como funciona esse par biomagnético, quando você possui um ponto ácido, paralelamente, o pH da outra zona do corpo polariza-se na direção oposta, no caso alcalino. O número total de íons de hidrogênio tem que ser comparado ao de hidróxido para ter um pH neutro. Dessa maneira, se forma um par biomagnético no corpo, composto por dois polos contrários, que entram vibracionalmente em ressonância biomagnética. Nessa imagem, não é exatamente assim que funciona, mas é para vocês terem mais ou menos uma ideia, colocado nas costas de uma pessoa, dois pares ali, as flechas, como se estivessem empurrando esses íons de volta, trazendo para ficar parelho os íons dos dois lados, e assim tornar o pH neutro, e aqueles micro-organismos que precisam de um ambiente ácido ou alcalino para sobreviverem, não terem mais a casinha deles para sobreviverem. Através desse estudo, o Dr. Góes fez 4 contribuições para esse tipo de tratamento para a saúde. O primeiro delas, a modificação do pH altera o meio à acidez ou à alcalinidade. O meio pode abrigar vírus, fungos, bactérias ou parasitas. Já mostro um quadro para vocês terem um pouquinho dessa ideia. Segundo, os patógenos podem fazer biorressonância entre si,
potencializando assim a sua resistência ou servindo de suporte a outros patógenos que causarão a enfermidade, que é o caso de os micro-organismos se unirem para o trabalho. Vejam nesse quadro a relação simbiótica entre os micro-organismos. No ambiente ácido temos vírus e fungos, no ambiente alcalino bactérias e parasitas, e vejam as flechas entre essa relação, que um vírus pode ter relação com o fungo e potencializar essa doença, e também com a bactéria lá do outro lado, no ambiente alcalino, e com ela também os parasitas. Segundo ele, quem possui fungos precisa possuir vírus. Quem possui parasitas obrigatoriamente tem que ter bactérias, por os parasitas se alimentarem das bactérias. E assim você imagina, você tem um vírus. Pode fazer uma união com outro vírus, pode também se juntar com uma bactéria, com um parasita, e isso vai fazendo um complexo nessa doença, vai dificultando o tratamento dela. A terceira contribuição é que aplicando ímãs de potência determinada, mínima de 1000 Gauss, que é um ímã potente, um em polaridade negativa, outro na polaridade positiva, pode-se neutralizar esse pH, fazendo com que o meio suporta os patógenos, se nivele até alcançar o máximo de neutralidade e deixe de suportar tais patógenos, que ao carecer das condições ideais, deixarão de produzir ação danificadora. Como expliquei para vocês, a bactéria vai precisar desse campo alcalino. Se não possui mais, ou ela morre ou ela perde a patogenicidade dela. Não te prejudica mais. E a quarta e última contribuição é que através de um rastreio de biomagnetismo, você é capaz de realizar um mapeamento corporal exato, especificando o lugar onde alojam-se os patógenos. Na foto da esquerda vocês veem o Dr. Góes rastreando pelos pés, pelaquela movimentação que eu falei para vocês da perna direita, e uma pessoa atrás colocando os ímãs nesses pontos. Nós chamamos isso de rastreio de nível 1. É um rastreio bem físico, no caso. Na direita, ele está com uma pessoa na maca e está trabalhando sozinho. Um rastreio de nível 2, através da bioenergética. Ele consegue rastrear, fazer a movimentação dessa perna sem a utilização do ímã, e sim com a mente. Por quê? Porque em muitos lugares o ímã não alcança, e você precisa ter esse pensamento, se comunicar com o corpo para te dar uma resposta. E aí nós conseguimos inclusive tratar problemas psicoemocionais. Interessante, não? Gente, muita teoria, muita explicação sobre o que é micro-organismos, vírus. Vou passar para vocês agora um videozinho de 9 a 10 minutos, mais ou menos, se tratando de uma comprovação que o Dr. Góes fez lá em 2008, em Málaga, na Espanha, junto com o Dr. Rilu. Eles juntaram pessoas, fizeram exames de sangue antes e depois desse tratamento com os ímãs. Peço que vocês olhem bem, que vai estar na tela que é ligada ao aparelho que vai fazer o exame, vai aparecer ali na tela o sangue. Notem bem o que acontece no sangue de uma pessoa após ter passado por esse tratamento, e também prestem bem atenção na resposta de um médico, por quanto tempo demoraria um tratamento tradicional para trazer de volta o sangue para aquela posição.
Sí, avisa al doctor Boyce y a los otros doctores para que se pongan ahí también con nosotros. Un pequeño pinchazo en el dedo meñique. Relaja. El dedo quieto, un segundo. Y un test de coagulación, que lo dejamos secar, tarda unos 10 minutos. Lo primero que vemos en la sangre de Ana sobresale el hecho de que tiene mala circulación, los glóbulos rojos están totalmente apelotonados. El aspecto normal sería como en la imagen que hay ahí atrás, deberían ir sueltos de uno en uno los glóbulos rojos, y aquí los tenemos prácticamente en forma de pila de monedas. Por naturaleza los glóbulos rojos se repelen entre sí porque las membranas tienen una carga eléctrica negativa, y lo que está pasando es que esta sangre ha perdido esa carga eléctrica. Otra anomalía, y hay varias placas de estas, es la existencia de láminas de grasa. Esos son cristales de oxalato cálcico. Los cristales de oxalato cálcico se ven en la sangre cuando hay un fallo metabólico. Ciertos alimentos que no metabolizan bien. Y son la antesala de la formación de arenilla y piedras. Y posiblemente si fuera hombre eso acabaría en gota, que es más fácilmente le puede dar. Esto de aquí, las manchas blancas, son, bueno, vamos a comprobarlo si son o no son. Efectivamente. Esta mancha blanca son hongos. Hay una infección de hongos. Si fuera otra cosa, si fuera una infección bacteriana o otro elemento, al cambiar el fondo no desaparecería. Desaparecen porque los hongos tienen membranas de disacáridos, de azúcar, que chupan la luz, entonces ahí se hacen invisibles y por eso sabemos que son hongos. Lo que yo no puedo determinar es el tipo de hongo, y para eso nos va a ayudar luego el doctor Boyce para determinar qué tipo de infección por esa forma, y haremos una correlación, ¿no? Es la idea ir dándole nombre a esas. Estas son bacterias. Puede que sea algún streptococo, no lo sé. Tomamos nota de infección bacteriana. Esto de aquí es un pequeño trombo, es un microtrombo, plaquetas que se juntan. Esta marca de aquí indica alto riesgo cardiovascular, se llama estrés cardíaco, esa señal, la que parece una rosa que sobresale. Ocurre por acumulación de proteína. Hay metales pesados, la banda negra que se ve fuera de la sangre indica una intoxicación metálica. Puede tener muchos orígenes los metales. Le tomo el pulso y pasamos con el doctor Boyce para que le haga. Después del trabajo del doctor Boyce, volvemos a sacar sangre y hacemos una comparativa. Es bradicárdica y tiene el oxígeno muy bajo. Tiene un corazón muy lento y la saturación de oxígeno baja en sangre. Tomamos nota de momento, no vamos a llegar a conclusiones, las conclusiones las vamos a dejar hasta el final. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a pasar con el doctor Boyce a la otra sala. Rodilla, profesor de la parte baja, pubis, suprapúbico, isquio, glúteo menor, nutricia derecha, nutricia izquierda. Aquí, por favor.
Mediastino, carnes, estómago, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, cola de páncreas, punta de páncreas, hígado, hepatitis A, B, C, D, E, G, cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Deténgame aquí con su otra mano. Suelta el... Ok. Y venía con un diagnóstico de Glúteo ciático, trocánter mayor, trocánter menor, cadera, isquion, glúteo ilíaco, interiliaco, riñón, tétanos. Clostridium titánico. Riñón. Eso es todo lo que tiene. Tiene 3 patologías. Que repasando son Clostridium titanicum, la cirrosis hepática y el Escherichia coli. y Escherichia coli timorecto. Esa es la bacteria. La sanguínea. Me siento nueva. Efectivamente. Es la misma persona. La sangre suelta. ¿Le vuelvo a pinchar otra vez? Impresionante. Fantástico. Mi pizarra. No, es una sola vez. Y ya queda curada, pero... El cuerpo continúa evolucionando y sigue eliminando. Es que no hay un todas efecto esas- secundario del imán. El imán ya cumplió con su cometido, pero el organismo se empieza a recuperar y a regenerar. Absolutamente impresionante. Doctor Ilú, ¿usted qué piensa? Que claro, la respuesta aquí de un ígnero como yo no es tan importante, pero sí es importante la de un científico como el doctor Ilú. Su opinión ahora mismo después de esto que está pasando. Mi opinión después de lo que está pasando es que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguir nominar al doctor Gois para el premio Nobel. No sé. Yo es lo primero que hay. Es lo mismo que explicaste antes, la Eso, misma explicación. pero sea como fuere, esta marca ha desaparecido. Sí, no es la misma. Vale. Efectivamente. Tampoco es normal. Es decir, con un tratamiento alopático o ortomolecular, Es impresionante. eso no desaparece en menos de 6 meses. Y ha desaparecido en 10 minutos. La sangre de antes y después. Sí, bueno, sacarlo. Todo pegado, suelto. Un montón de grasa que ha desaparecido. Trombos que persisten. Cristales de oxalato cálcico que han desaparecido. Y todos los microorganismos han desaparecido. Los únicos 2 elementos que han persistido han sido el metal y los trombos. Fantástico. Fantástico. ¿Vale? Congratulations. Perdón. Maravilloso. Congratulations. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, señor. Um tratamento de 6 meses resolvido em 10 minutos. Não é magia, não é mágica, é ciência a favor da saúde da gente. Encerro aqui minha participação, pessoal, falando que teremos a oportunidade de quem quiser se tornar biomagnetista, trabalhar com esta técnica. Teremos o curso aqui em abril, nos dias 20, 21, 22 e 23, aproveitando o feriado já, né? As informações e inscrições por esse telefone, pelo e-mail e também pela sacolinha que vocês receberam quando se inscreveram lá. Tem também um flyer com as informações do curso também. Estarei ali embaixo junto com o Wagner, que é um dos maiores distribuidores de ímãs para biomagnetismo do Brasil.
Estarei ali embaixo para qualquer dúvida e, novamente, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Grato a ti, João. Agora eu quero anunciar uma pessoa fantástica. Vai ter uma inversão na programação. Quem vai falar agora é a doutora Aurora, essa médica indiana fantástica. E depois nós estamos preparando um grande final, né, a partir da última palestra. Então eu quero chamar aqui a doutora Aurora, já reside há muitos anos em Porto Alegre. Ela nasceu na Índia, pode ficar tranquilo que ela vai falar em português, viu? Indiana, médica, psiquiatra, ministrou cursos e palestras na área de desenvolvimento humano, autocura e meditação no Brasil e em outros países. Fundadora e presidente da ONG Mahatma Meditação, Paz nas Escolas, que conta com 250, 230 escolas e mais de 30